Bora aí, turminha! É um prazer tê-lo aqui. A gente vai aqui aprender a gabaritar a prova da UERJ, segunda fase. Você que vai fazer medicina, por exemplo, ou qualquer outra área que dependa da prova de química, você vai gabaritar. Para isso, você tem que treinar. Então, o objetivo desse vídeo é um treinamento. Nós vamos aqui verificar 5 questões. Nós não vamos resolver as questões detalhadamente, porque isso será feito uma questão por vídeo a seguir, beleza? O que nós vamos ver são dicas de como resolver as questões sem deixar um décimo sequer para trás. Então preste atenção, fique comigo do início ao final. Já deixe seu like, já se inscreva no canal, porque você vai gostar. É uma super dica para te ajudar a gabaritar química na UERJ. Gabaritar, você tem toda a condição de gabaritar a química na UERJ. Vamos junto, preste atenção no que a gente vai falar. Primeira coisa, galera, a prova da UERJ, em cada questão tem várias perguntas. Geralmente são 4. Às vezes são 3, às vezes são 5. Então, em cada questão, são várias perguntas. Se ligue nisso, você tem que estar atento. Por quê? Não vem dividido por itens, não vem A, B, C, D. Porém, tem várias perguntas. Pela quantidade de verbo, pela quantidade de conjunção, você vai encontrar. Por isso, eu apenas vou te mostrar alguns detalhes. Por exemplo, na questão 1 da prova do ano passado, na prova para ingresso em 2019 na faculdade, na questão 1, te pedia nome da ligação interatômica, temperatura de fusão do maior elemento químico, qual é o componente de maior massa e qual o subnível de maior energia do níquel. Percebam, são 4 perguntas em uma questão apenas. Então, se você se distrair e não perceber uma dessas perguntas, você já perde 25% da questão, exatamente. Se a questão tem 4 perguntas, cada uma vai valer mais ou menos a mesma pontuação. Se você abrir mão de responder uma delas, você está jogando 25% da questão fora. Então, fique atento ao número de perguntas. Você não pode deixar de responder a pergunta alguma. Aí, uma outra dica, preste atenção, galerinha, porque essa outra dica é sensacional. Você não pode se guiar na prova da UERJ pelo que as estatísticas de sites ou de alguns cursos online vão te dizer de quais são os conteúdos cobrados. Você precisa chegar à conclusão de quais são os conteúdos cobrados. Por que isso? Porque em cada questão existe uma mistura grande de conteúdos abordados. Eu não tenho uma questão fechada de química geral, ou de físico-química, ou de química orgânica. Pelo contrário, os conteúdos eles aparecem em cada questão intercalados. Observem só, nessa questão 1, por exemplo, a questão abordava o conceito de ligação química, beleza? Abordava o conceito das propriedades físicas dos compostos, uma vez que trata de ponto de fusão, propriedade física da matéria. Tabela periódica, você precisava fazer a consulta da massa atômica na tabela que a UERJ fornece. E ainda, a questão fala de diagrama de Pauling. Lembrando que a própria tabela da UERJ traz o diagrama de Pauling. Essa questão estará detalhadamente corrigida no vídeo a seguir. Preste atenção, então. Uma questão, 4 perguntas. Observem só a questão número 2, galerinha. Preste atenção na questão número 2. A questão número 2, de uma só vez, vai abordar nomenclatura de óxido, fórmula estrutural do etanol, notação em linhas, que a gente também chama de fórmula em bastão, fórmula molecular do reagente apolar. Então, percebam que os óxidos fazem parte das funções inorgânicas. O álcool, que é o etanol, é uma função oxigenada na química orgânica. Quando eu falo em fórmula molecular e fórmula estrutural, isso é representação de moléculas, sejam elas inorgânicas ou orgânicas. Eu preciso saber fórmula eletrônica, que é a fórmula de Lewis, fórmula estrutural e fórmula molecular. Eu tenho que ter esse domínio. E ainda a questão fala de polaridade dos compostos, uma vez que pede a fórmula molecular do reagente apolar. Então, se um site te fala que essa questão aqui é de química orgânica, esse site está falando a verdade, mas está limitando a informação, porque não é só sobre química orgânica. Se um site te fala que essa é uma questão sobre polaridade das moléculas,
beleza? Se isso está na estatística como polaridade das moléculas, o site está falando a verdade, mas não está contemplando tudo que a questão fala. Por isso, você precisa enxergar como que a UERJ cobra. Cada questão pode envolver química geral, ou química inorgânica, né? Físico-química e química orgânica. À medida que você olhar para as questões, você vai perceber isso, beleza? E observe que, mais uma vez, você tem várias perguntas em uma só questão. Não estão divididas por itens A, B, C, D. Então, você tem que reconhecer cada pergunta na questão. Belezinha? Cada questão, mais uma vez, galera, eu falo, vai ser resolvida separadamente. O que eu estou te dando uma dica é de como estudar para a prova da UERJ sem deixar ponto para trás, gabaritando o UERJ. Beleza? Na questão número 3 da prova do ano passado, na prova discursiva, eu tenho nessa questão número 3, a questão fala sobre fusão entre átomos menores. Então, quando eu vou fundir átomos menores, é unir átomos menores. Isso é uma reação nuclear, isso faz parte da radioatividade, beleza? Basicamente, a gente estuda reações de fusão, que é a união de núcleos, e fissão, que é quebra de núcleos, beleza? Observem só, uma questão que fala de radioatividade, que é a fusão nuclear, também fala de tabela periódica. Observem só, na tabela vai discutir o conceito de número atômico, símbolo, massa atômica, vai falar ainda sobre a ideia de grupos, que são as famílias, beleza? Percebam, então, que essa questão, conforme eu estou afirmando, envolve conceitos distintos, conceitos de séries distintas no estudo da química. A questão vai ainda falar sobre raio atômico. Raio atômico, no estudo da tabela periódica, faria parte das propriedades periódicas. É uma das propriedades mais importantes, porque se você compreender bem a variação do raio atômico, você tem boa noção das outras propriedades. Belezinha? Observe agora a questão número 4. Ao olhar a questão número 4, você já percebe essa seta de reversibilidade. Essa seta de reversibilidade, ela é muito comum nas questões sobre equilíbrio químico. Então, você já deve estar desconfiando. Poxa, questão 4, ela vai falar sobre equilíbrio. Beleza, você tem razão. Mas vamos ver, será que ela vai falar somente sobre equilíbrio químico? Então, preste atenção. Essa questão que aborda o conceito de equilíbrio fala aqui da síntese da amônia. Galera, quem estuda equilíbrio químico estuda a síntese da amônia. É uma reação prevista, uma reação manjada. Beleza? Sendo que, nessa reação de síntese da amônia, a questão está falando sobre a geometria molecular da amônia. Geometria molecular. Equilíbrio químico seria um assunto do segundo semestre do segundo ano, só para a gente pegar uma referência. Geometria molecular já é assunto do final do primeiro semestre do primeiro ano. Séries distintas na mesma questão. A questão fala sobre a teoria de Lewis, responsável pelo caráter básico. Então a gente sabe, a gente não está discutindo essa questão, ela vai ser resolvida separadamente, mas que o par de elétrons livres do nitrogênio na amônia confere à amônia um caráter básico. Por quê? Pela teoria de Lewis, par de elétrons livres confere caráter básico. Então a questão está falando de equilíbrio químico, está falando sobre geometria molecular e está falando sobre teorias ácido-base. Além disso tudo, a questão pergunta: a alteração na pressão e na temperatura vai acarretar que tipo de deslocamento no equilíbrio? Opa! Princípio de Le Chatelier, deslocamento do equilíbrio. Portanto, uma questão só fala de um monte de coisa, galerinha. Você tem que estar atento, porque você não pode deixar ponto para trás. Beleza? Então, no equilíbrio químico, a gente está falando da síntese da amônia. A geometria molecular da amônia é a geometria piramidal. Vamos falar disso na questão. Conceitos de ácido básico. É interessante saber conceitos de ácido base de Arrhenius, de Bronsted de Lowry e de Lewis, que isso pode aparecer com alguma frequência, beleza? Além disso, 3 fatores alteram o equilíbrio: concentração, temperatura e pressão. Essa questão está falando sobre pressão e temperatura. Princípio de Le Chatelier, estudo do deslocamento do equilíbrio. Questão número 5, a última que a gente vai dar uma olhadinha, apenas para você pegar um panorama de como você deve estudar. Você deve se preparar da seguinte maneira: pega uma questão, analisa sobre o que essa questão fala.
Vai para a segunda. Sobre o que essa questão fala? Depois você vai resolvendo os cadernos de questões, mas tem que se dedicar da questão 1 até a questão 10. Verificar quais são os temas cobrados e o que exatamente está sendo perguntado. Beleza? Questão número 5, eu tenho aqui 3 moléculas, leucina, isoleucina e fenilanina. Percebam que são aminoácidos, né? A questão está falando sobre a composição de aminoácidos na síntese de proteínas. E a questão vai abordar o seguinte, ó, isomeria plana, tipo de isomeria plana. Além disso, isômeros opticamente ativos, isso já é estereoisomeria, isomeria óptica, que tem a ver com carbono quiral. Em seguida, número de oxidação do carbono insaturado, NOx de molécula orgânica. Você tem que saber NOx de molécula orgânica, é a segunda fase, beleza? Para saber número de oxidação de molécula orgânica, você precisa estar firme no conceito de eletronegatividade. Por fim, a questão pede a anotação em linha e pergunta quem é o radical benzil, sabendo que a R é o radical benzil. Você precisa reconhecer os radicais dos hidrocarbonetos, beleza? Então, turminha, essa questãozinha vai abordar aí 5 conceitos bem importantes de isomeria, tratando tanto da isomeria plana quanto da isomeria espacial, da estereoisomeria, porque fala de carbono quiral, fala de isômero opticamente ativo. Então, isso aí a gente tem uma fórmula que relaciona o número de carbonos quirais com o número de isômeros opticamente ativos. Resolveremos essa questão separadamente. A questão fala de NOx dos compostos orgânicos. A gente tem que estar ligado em número de oxidação. E número de oxidação depende do conceito de eletronegatividade, que é uma das propriedades periódicas. A questão ainda fala da fórmula em linhas, que a gente também fala de fórmula em bastão. E, por fim, fala de radicais de hidrocarbonetos, que é importante você saber que fenil e benzil são até parecidos, mas são diferentes, tem um carbono a mais. O benzil, é importante você conhecer os radicais metil, etil, propil, isopropil, os radicais butil, que são de 4 tipos, beleza? E reconhecer, por exemplo, a radical vinil, que seria uma espécie de etenil, né? É quando eu tenho dupla ligação no radical. Então você tem que estar ligado. Para isso, galera, você tem que olhar as questões e falar, poxa, o que a UERJ costuma cobrar? Belezinha? Então, a minha super dica de hoje, que já vale o seu like, que já vale a inscrição no canal, que já vale um comentário seu falando o que você achou, preste atenção, a super dica vem agora. Não é site nenhum que vai te contar o que cai na UERJ. Você precisa pegar uma prova inteira, do número 1 ao número 10, e separar 3 colunas: química geral, físico-química e química orgânica. E você vai montar, você pode fazer isso no seu caderno, numa folha de rascunho. Se você for um pouquinho mais caprichoso, você faz um mapinha bem organizado e vai perceber, em uma prova da UERJ, na prova de 2018, por exemplo, para ingresso em 2018, que eu vou deixar o link na descrição, você vai fazer essa prova do número 1 ao número 10. E você mesmo vai anotar, ninguém vai te contar quais foram os conteúdos cobrados. Beleza? Depois você vai fazer a mesma coisa para a prova de 2017 e assim por diante até onde você aguentar. Espero que você aguente pelo menos fazer isso as 10 últimas provas para que você realize 100 questões de química. Beleza? Essa é a minha sugestão de estudo para você. Então, por exemplo, nessas 5 questões que nós fizemos, em química geral, observamos conceitos de tabela periódica, ligações químicas, funções inorgânicas, polaridade, eletronegatividade, teoria ácido-base, distribuição eletrônica e estrutura atômica. De físico-química, vimos radioatividade, equilíbrio químico, falou do deslocamento do equilíbrio, em especial a influência da temperatura e pressão, de acordo com o princípio de Le Chatelier. Em orgânica, falamos sobre a orgânica básica, fórmula molecular, fórmula estrutural, NOx dos compostos orgânicos, radicais de hidrocarbonetos, quando falou do benzil, funções oxigenadas, quando a questão fala do etanol, e a isomeria, tanto plana quanto espacial. Percebam que ninguém contou isso para a gente não está roubando essa informação de nenhuma fonte. A gente montou essa informação.
Fizemos apenas da questão 1 até a questão 5. Minha sugestão é que você siga neste formato de estudo. Beleza? Desejo o melhor para você, desejo o seu sucesso. Lembrando que, se o vestibular é muito concorrido, você tem que estudar de um método diferenciado. Você não pode fazer o que todo mundo faz. Então segue aqui uma super dica de como estudar, de como se dar bem e de como gerar intimidade com as questões. Beleza? Desejo o melhor para você, sucesso. Por favor, se inscreva nesse canal, deixe like, deixe comentário e compartilhe com seus amigos. Divulgue esse canal para que este tipo de aula possa alcançar cada vez mais pessoas. É uma honra tê-lo aqui comigo. Até a próxima questão.